Olá, eu sou o professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e hoje nós iremos falar sobre a escola platônica. Ora, quem é o principal fundador da escola platônica? Tenho certeza que o próprio nome da escola já revela o nome do autor, Platão. Mas esse era o apelido. O nome dele era Aristócles. E como ele gostava de ginástica na Grécia Antiga, em Atenas, ele tinha os ombros largos. E os amigos começaram a apelidá-lo. Lá vem o Platão, aquele homem de homens largos. Provavelmente ele não gostava do apelido e assim o apelido ficou como Platão. O nosso filósofo, fundador da escola platônica, ele nasce no ano de 427 e morre em 327 a.C. Qual é a doutrina principal dessa escola? A característica dominante do pensamento platônico é justamente o dualismo, o bem e o mal, ou o corpo e a alma, o mundo sensível e o mundo inteligível. Claro que a primeira característica, bem e mal, não vai ser dada pelo Platão, ela vai ser colocada posteriormente através do cristianismo, onde o platonismo vai ter fortes influências também no cristianismo. Nós podemos pensar esse dualismo, então, entre matéria e entre a alma, entre o corpo e a alma, que é imortal na concepção platônica. Então, Platão ele considera o mundo material como decaído, como alienado. Esse mundo da matéria, onde nós temos a mesa, a cadeira, as árvores, o cachorro, os animais, as pedras, os gatos, é um mundo justamente decaído, é um mundo que é alienado, é um mundo imperfeito, porque são meras aparências. O que nós vivemos pouco nesse território, né? Nós vivemos até no máximo 100, 120 anos, aqueles que chegam ao máximo da existência, eles estão permeados pela doença, os corpos estão corrompidos constantemente, estamos envelhecendo, então tudo está em constante passagem. Dessa maneira, não há como colocar crédito nesse mundo como se fosse um mundo perfeito. Por isso que o Platão vai dizer que é um mundo decaído e um mundo alienado. Então ele diz que é uma percepção imperfeita, uma reprodução imperfeita, uma imitação mal feita, uma participação limitada de um mundo ideal, de um mundo perfeito e eterno, incorruptível, divino, ou seja, esse mundo que ele fala que é o mundo perfeito é o mundo das ideias. Por quê? Se nós temos a ideia da árvore, a árvore em si, como ideia, ela nunca vai morrer, ela nunca vai deixar de existir. Já a árvore em si, que nós cuidamos todos os dias, ela vai deixar de existir em algum momento. Então, no mundo visível, onde nós vivemos, o mundo sensível, é um mundo corruptível, é um mundo imperfeito. Já o mundo das ideias é um mundo perfeito, onde o Platão ele vai dar mais crédito ou encorpar as ideias do Parmênides. O Parmênides de Eleia, ele dizia que o ser é. Então, o mundo, como nós vemos hoje, em constante mudança, para o Parmênides é apenas a aparência, para o Platão também. O que vai existir mesmo é o mundo das ideias, é o mundo da perfeição. Entre a relação corpo e alma, na percepção platônica, nós percebemos que o corpo ele é inferior à alma, porque a alma é imortal e o corpo ele é passageiro. O Platão diz que o corpo ele é uma prisão da alma. E durante a nossa vida nós temos que praticar as virtudes, e as virtudes vão nos libertando para que nós possamos sair, para que a nossa alma saia e volte para o perfeito mundo das ideias. E o que é interessante perceber que esse dualismo ele está presente em vários pontos da filosofia, em vários setores da filosofia. E nós podemos citar tanto na lógica, na gnoseologia, na psicologia, na ética, na estética e na política. Vejam só, quando nós falamos de dualismo, nós estamos falando de um mundo mais perfeito e um mundo imperfeito. É o que nós encontramos também nos discursos lógicos. Na lógica, por exemplo, nós temos uma afirmação e uma negação. Nós temos aí um dualismo. E aí é uma característica também presente, né, desse dualismo platônico. Não é à toa que, posteriormente, o Hegel vai dar grande ênfase na tese, síntese e antítese. A tese é uma afirmativa, a síntese é justamente aquilo que vem da afirmativa e da negativa. A tese, a antítese, que é uma antitese, ou seja, uma negativa, e dessas duas contraposições
surge uma ideia nova que é a síntese. Na gnoseologia, nós vemos que vai desvalorizar o conhecimento sensitivo, o conhecimento da experiência, reduzindo a função de reavivar a lembrança das ideias. E isso nós chamamos de teoria da reminiscência. Porque para o Platão, nós já estávamos no mundo eterno, no mundo das almas. E nesse mundo que é perfeito, as almas, em um belo dia, elas caíram no corpo. E ao cair no nosso corpo, nós perdemos a consciência de como era esse mundo perfeito, vamos apenas resgatando essa consciência a partir das lembranças. Então, não existe esse conhecimento. Para o Platão, quando nós vivenciamos a nossa vida, nós estamos apenas rememorando, né, por meio da reminiscência, fazendo lembranças daquilo que nós já tínhamos conhecimento no mundo perfeito, que era o mundo das ideias. Então, o Platão também é adepto da reencarnação das almas, ou seja, se nós não praticarmos todas as virtudes necessárias, a nossa alma volta para o mundo das ideias e ela volta de novo para o corpo, até que em um determinado momento nós possamos desenvolver as habilidades necessárias para chegar a se desvincular do corpo de uma vez só. E na gnoseologia, gnose, conhecimento, e logia, estudo, nós percebemos que é um conhecimento que parte da mente, que parte da alma, que parte não necessariamente do conhecimento empírico. Também percebemos essa dualidade na psicologia. Ora, o que é que o psicólogo, o que que a psicologia faz? Estuda a mente. Psique quer dizer mente, quer dizer alma. E aí nós já vemos também essa dualidade entre mente e corpo. Ao mesmo tempo, nós percebemos também com a identificação do homem a uma só alma, espiritual e imortal, considerando o corpo uma prisão e um obstáculo das atividades da alma. Dessa maneira, os psicólogos, ou a psicologia vai entender a complexidade do ser humano, ou busca entender essa complexidade através do nosso consciente, do nosso inconsciente, do ego, do id, do superego, e assim nós vamos nos desvinculando ou tendo essa percepção entre mente e corpo. Então nós percebemos também na psicologia essa dualidade. Na ética, nós temos também uma dualidade, né, entre aquilo que é virtuoso e aquilo que não é virtuoso, onde se ordena um rígido controle ou antes a completa suspensão dos instintos e das paixões, né? A ética vai direcionando o indivíduo justamente a essa suspensão dos instintos e das nossas paixões que tendem, com o processo existencial, a diminuírem cada vez mais. Claro, pela prática da virtude. Não é à toa que aqui o Platão pontua uma coisa muito interessante. Ele diz que a partir dos 40 anos de idade é que o ser humano começa a tornar-se filósofo, porque ele não está tão entregue às paixões quanto na sua juventude. Então é um processo, é um caminhar que vai se desenvolvendo pelas reflexões também da filosofia e também da ética, o que torna possível a separação de alma, né, e da prisão do corpo, e a contemplação das ideias. A partir do desenvolvimento, claro, isso sendo aplicado desde a juventude, nessa prática constante desses meios virtuosos, lembrando que nós estamos na perspectiva platônica, o desenvolver vai se dar à contemplação da alma, à contemplação do mundo das ideias. E isso nós vemos muito presentes, principalmente desde da idade cristã, da Idade Média, e até na nossa contemporaneidade. Nós vemos essa dualidade nas reflexões de ética e de moral em relação àquilo que é virtuoso e que não é virtuoso. Na estética, nós encontramos uma depreciação. O Platão ele é muito pontual em relação às artes. Por exemplo, se esse mundo que nós já vemos, olhamos pela janela e vemos árvores, já é um mundo imperfeito, imagina uma foto, imagina um desenho pintado, que é a cópia da cópia. Para o Platão, a árvore que nós vemos já é uma cópia imperfeita. A árvore ideal está no mundo das ideias, pois ela é perfeita e ela não morre. Quando nós tiramos a foto da árvore, já passa a ser um terceiro plano, já é a cópia da cópia. Então, por isso, no plano da estética, o Platão ele vai depreciar muito a comédia, porque a comédia vai valorizar mais os instintos, as paixões humanas. Então, existe uma desvalorização da comédia, da tragédia também, lembrando que na Grécia surge o teatro,
e existem muitos espetáculos teatrais, e o Platão vai ver que isso é uma perca de tempo, na sua concepção, porque vai afastar o homem da verdadeira contemplação do mundo das ideias. E temos as artes figurativas, pois isso não favorece a elevação do espírito. Como diz o Platão, é necessário que nós tenhamos uma rotina de elevação do nosso espírito para nos desprendermos do nosso corpo. E na política? A política se faz muito interessante porque o Platão ele escreve um livro intitulado A República, que é justamente esse livro, que é muito interessante. São 10 livros, 10 capítulos presentes nesse livro, e o Platão vai justamente fazendo uma tripartição da nossa alma. Então, a nossa alma está colocada de 3 formas. A alma sensitiva, que é aquela onde nós temos nossos desejos, impulsos, as nossas paixões. A alma irascível, que é a alma do nosso organizar, ou então a alma onde nós colocamos as coisas e nós temos medo que outros peguem aquilo que nós temos, então nós desenvolvemos a ira, irascível vem de ira, e assim nós protegemos aquilo que nós temos, o nosso terreno, a família, etc. E nós temos a alma intelectiva. E aí o Platão ele vai colocando que todos nós temos essa tripartição da alma, só porque durante o nosso processo de formação, vamos imaginar estudando 20 anos na escola do Platão, uma dessas almas ela vai se sobressair às outras. Então, aqueles alunos que têm uma imperatividade maior e eles são mais rígidos e eles combatem melhor, eles batem nos seus rivais, eles organizam as coisas de forma militar, de forma mais severa. O Platão diz que essas pessoas estão aptas para servirem na sociedade como os melhores generais, os melhores militares, formar o seu exército e assim combater o inimigo. Aquelas pessoas que estão, na grande maioria, desenvolvem a alma vegetativa, que é a alma dos impulsos, desejos, elas estão próximas e próprias também para dar continuidade à sociedade, para ter uma família longa, vários filhos, para casar cedo e ter vários filhos, para desenvolver o comércio, a administração. Então, Platão pontua que esses são a maioria das pessoas. E durante o processo de formação, aqueles que vão desenvolver a alma intelectiva, os melhores na matemática, no grego, na filosofia, em todas as áreas do conhecimento, e aí o Platão vai dizendo que esses são poucos do processo de formação, esses estão aptos para governar a cidade. E ele chama de rei filósofo. E o que é interessante, que o Platão ele se diferencia do Aristóteles no sentido de que não existe uma inferiorização, se é o homem ou se é a mulher. Para o Platão, não há diferença. Se a mulher desenvolve todas as capacidades intelectivas, ela está apta para ser a rainha filósofa e para governar os cidadãos. Assim também, se for o homem desenvolver as habilidades cognitivas, ele está também presente, ele está apto para governar a cidade, para orientar os seus cidadãos. Assim, já que nós percebemos a grande influência desse dualismo platônico em várias áreas do conhecimento, nessas 6 áreas que nós apontamos, nós veremos agora, de forma breve, os principais expoentes, porque até na contemporaneidade, para se falar de filosofia, sempre nós nos remetemos aos clássicos da Grécia Antiga, dentre eles o Aristóteles, o Platão e o Aristóteles, remetendo-se também ao Sócrates, quando nós falamos de filosofia grega. E durante a história da filosofia, nós podemos perceber os maiores expoentes. O platonismo constituiu o veio máximo da história da filosofia. E aqui nós já pensamos ali, depois de Platão, nas outras escolas que vão surgindo, nós temos na época helenística. E no helenismo, a partir da expansão da cultura grega para outros povos, a partir de Alexandre Magno, nós temos até a expansão para o povo judeu. Quando nós lemos 1º e 2º Macabeus na Bíblia, nós percebemos uma forte adentrar da cultura grega. Os judeus ficam até revoltados porque no templo do Senhor, Deus, é cultuado uma imagem de Zeus, e aí existe uma revolta dos macabeus contra essa helenização.
E aqui nós percebemos, na época helenística, com a antiga e a nova academia, e também nós temos o neoplatonismo, principalmente com Plotino, que nasce no Egito, e nós percebemos que o Plotino vai trazendo muito das características dessa dualidade presente na escola do Platão. Na idade patrística, né, os padres da igreja que vão defender a fé, o cristianismo, nós percebemos uma forte concepção platônica nos textos de Clemente de Alexandria, no Orígenes, que foi um grande expoente, deixou inúmeros escritos que fortificavam a fé cristã, o Basílio de Magno e o próprio Agostinho de Hipona. Né? Vez por outra, quando falamos de platonismo ou cristianismo na Idade Média, nós nos remetemos ao Santo Agostinho, principalmente pela sua trajetória de vida e pelos seus escritos, trazendo também os aspectos da filosofia. O Pseudo Dionísio e o Boécio, esses são os grandes expoentes que nós podemos citar na patrística, que tem um forte cunho nos seus escritos de ordem platônica. Né? Eles assimilaram também as ideias platônicas. Na escolástica, ou seja, no finalzinho da Idade Média, quando surgem as primeiras escolas, as primeiras universidades, nós temos Santo Anselmo, nós temos São Boaventura e Nicolau de Cusa. E aqui cabe um parêntese muito interessante. Na escolástica, vez por outra, nós citamos muito o Alberto Magno e o Tomás de Aquino. Mas quando o Tomás de Aquino vai trazendo as ideias de Aristóteles, nós percebemos que a própria igreja da época tem uma rejeição aos escritos de Tomás de Aquino. Tanto é que os seus escritos são proibidos, e a partir de 50 anos depois da sua morte, é que os livros começam a ser lidos, serem reconhecidos, e o próprio Tomás de Aquino volta, né, no sentido que ele é canonizado pela igreja, mas a partir de 50 anos após a sua morte. Então, de início, existe uma rejeição, porque o pensamento de Aristóteles tem muitas discordâncias do pensamento platônico. Na Idade Moderna, nós temos ali o divisor de águas da história da filosofia moderna, que é o René Descartes, a questão do res cogitas e da resistência, o Malebranche, outro grande expoente para nós falarmos também da nova concepção de modernidade através da matemática, através das interpretações científicas que surgem. Temos o Vico, o Leibniz, a geometrização do mundo do Leibniz, o Schelling e o Hegel, como foi citado em relação à tese, sim, antítese e a síntese. Então, hoje nós vemos o surgimento da escola platônica e que essa escola ela não deixou de existir no sentido que o seu pensamento se faz presente. Hoje, um dos grandes filósofos da contemporaneidade, o Pierre Levy, quando faz uma reflexão sobre a questão do mundo virtual, onde nós utilizamos a internet, ele faz esse paralelo do mundo platônico, né, o mundo das ideias e também o mundo das imperfeições, que é o mundo real. E aí nós lembramos que muitas vezes nas páginas das redes sociais se colocam fotos, né, o mundo ideal, a pessoa ideal, perfeita naquelas fotos, e quando nós vamos ter um encontro presencial com a pessoa, ela está totalmente distorcida, ela não é igual àquela foto. É tal qual o Platão falava, né, que o mundo distorcido, o mundo decaído, acontece também no mundo ideal, né, no mundo das redes sociais. Então foi essa um pouco da reflexão sobre a escola platônica, e nós nos encontraremos no próximo vídeo com a escola aristotélica, com as reflexões sobre essa escola, muito presente também nos dias atuais. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e até o próximo vídeo.